é Giovanni, sou do time de precificação e inteligência de mercado da área de compra de carros. E hoje eu estou aqui mais uma vez pela Universidade Localiza para a gente fazer a segunda pílula de educação e planejamento financeiro. No último vídeo nós falamos aí sobre alguns pontos, alguns aspectos que demonstram que o nosso relacionamento com o dinheiro não está tão saudável. Vamos relembrar? Bom, a gente falou sobre gastar demais, não gastar nada, achar que o dinheiro é a solução de todos os problemas, estar sempre no vermelho ou não ter dinheiro, e ter medo do dinheiro ou não falar sobre ele. Bom, espero que as dicas que a gente passou tenham sido úteis e você já esteja utilizando aí no seu dia a dia. E hoje a gente vai abordar alguns conceitos econômicos, conceitos que estão no nosso dia a dia, que a gente sempre comenta ou escuta, são eles o PIB, juros e inflação. Tá? Como material de apoio a gente utilizou o próprio site do IBGE, do Banco Central e da B3, que é a Bolsa de Valores. Ok? Vamos lá? O primeiro assunto que a gente vai tratar é sobre o PIB, Produto Interno Bruto. Bom, o PIB é um dos principais termômetros de uma economia, E o que ele leva em consideração? Ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país em um determinado período, ok? Lembrando que são os bens e serviços finais. O IBGE utiliza muito bem um exemplo para retratar isso. Imagina que a gente tenha um agricultor que vai produzir trigo. E aí eu tenho uma indústria que vai fazer a farinha de trigo e eu tenho uma padaria que vai comprar essa farinha de trigo para vender pães. Esse agricultor, ele produz R$100 em trigo e vende para a indústria. A indústria, por sua vez, ela produz aí R$200 de farinha e vende para a padaria. A padaria, ela vai comercializar R$300 em pães para o consumidor final. Bom, o que vai entrar aqui no cálculo do PIB? Os R$300 da padaria, que é o valor final, ok? Então, dentro do valor que a padaria já vendeu para os clientes os pães, está carregando o valor que ela pagou para a indústria, os R$200, e que a indústria, por sua vez, pagou para o agricultor os R$100, ok? Então, o PIB ele considera bens e serviços o valor final, tá bom? Além disso, vamos supor que existe um imposto sobre a venda do pão, e esse imposto é de 10%. Então, a padaria vendeu R$300 em pães, o imposto é de 10%, vai pagar R$30. Isso também entra na conta do PIB, que nesse caso seria 330, ok? Vale lembrar que a gente não pode confundir o PIB como sendo a soma das receitas ou tesouro da nação, alguma coisa desse sentido. Porque se você hipoteticamente tiver um país onde durante esse determinado período de um ano, por exemplo, ele não produza nada, o PIB dele vai ser zero, ok? Bem, o PIB ele é muito utilizado para a gente mensurar o crescimento econômico de um país em um determinado período. Por exemplo, se em 2019 você tem um PIB superior a 2018, você fala, bom, eu produzi mais do que eu produzi no ano anterior, então estou num crescimento econômico. Se você produziu menos do que você produziu no ano anterior, então pode ser uma desaceleração da economia, uma recessão, alguma crise, certo? Vale lembrar também que o PIB ele é um indicador econômico, tá? Ele não tem dentro dele outros pontos para se avaliar por completo um país, como saúde, educação. Ele é um termômetro da economia. O segundo conceito que a gente vai abordar aqui hoje são os juros, ok? Muito comuns também aí no nosso dia a dia, seja na hora da gente avaliar algum empréstimo, ou seja na hora da gente avaliar a possibilidade de um investimento, ou até mesmo se porventura a gente pagar aí alguma conta atrasada e você pagar ela com juros, tá? Por definição, os juros ele é uma remuneração sobre um capital que foi emprestado durante um determinado período. Então veja bem, se eu pegar o meu dinheiro e fizer um investimento em um banco, eu estou emprestando ali o meu dinheiro para o banco, eu vou receber juros sobre aquele capital. E se eu pegar dinheiro emprestado com o banco ou fizer um financiamento, eu vou pagar para o banco juros sobre aquele capital, certo? E o que vai definir qual é o valor? É a taxa de juros. E aí a gente tem que ter muita atenção a ela dentro do nosso planejamento financeiro, tá? Então, se eu for fazer um financiamento, se eu for fazer um empréstimo para comprar algum determinado bem, eu tenho que observar qual vai ser a taxa de juros, quanto eu vou pagar de juros naquele empréstimo, naquele financiamento.
ok? E muitas vezes a gente tem uma taxa ali, mas você vai ter alguns custos adicionais, como taxa de abertura de crédito, enfim. É bom a gente estar muito ciente mesmo aí, ler o contrato, ler tudo certinho para saber quanto efetivamente você vai pagar de juros naquela operação. E a mesma coisa quando você for investir o seu dinheiro, né? Então, se você tiver uma reserva e for fazer investimento, você tem que saber quanto que você vai receber de juros, até para poder saber qual vai ser a melhor opção para você dentre as opções que estão disponíveis, ok? Bom, existe um outro tipo de juros, que é o juros de mora, né? Que é a multa ali, não multa, é os juros que você paga quando você atrasa algum pagamento, muitas vezes um boleto, né? Esse juros ele existe para assegurar ali quem prestou o serviço ou quem te vendeu algo, de que você vai pagar no prazo. Se porventura esse prazo não for cumprido, tem uns juros, ok? Lembrando aí da última aula, do último vídeo, né, que a gente fez, a gente falou justamente para evitar desperdício. Então, dentro do planejamento, é sempre importante a gente saber o vencimento de todas as nossas contas para evitar pagá-las com juros e assim a gente acabar desperdiçando uma parte do nosso capital, ok? O ponto que a gente vai tratar hoje é sobre a inflação. A inflação, ela por definição, é um aumento generalizado e contínuo nos níveis de preço. Isso significa, se você for no supermercado essa semana e identificar que o feijão está mais caro que semana passada, não necessariamente quer dizer que se trata de inflação. Pode ser algo ali, uma quebra de safra do feijão, alguma coisa bem específica, que fez com que ele tivesse uma alta nos preços. Agora, se você for no supermercado essa semana e identificou que o feijão, o açúcar, o ovo, a carne, o arroz estão mais caros que semana passada, ou seja, a gente está falando de um aumento geral aí nos níveis de preço, pode ser aí sim um processo inflacionário. Bom, dentro da teoria econômica, a gente tem várias abordagens para discutir a origem da inflação. Hoje eu vou tratar aqui de dois temas, que é a inflação por demanda e a inflação por custo. Quando a gente fala de inflação por demanda, a gente está falando que houve uma alta nos preços porque eu tenho vários consumidores, né, um nível alto de pessoas procurando o produto e a oferta está baixa. Então as empresas ou a indústria, elas estão ofertando um volume menor porque tem gente querendo comprar, certo? Então naturalmente vai ocorrer uma pressão aí para que tenha alta desses preços, ok? Isso a gente chama de inflação por demanda. Do outro lado, eu tenho a inflação por custo, algo que ocorre, algum insumo que afeta várias indústrias, uma cadeia de empresas, onde vai mexer na estrutura de custos dela, como por exemplo, um aumento na tarifa de energia elétrica. Pode ser que isso impacte várias indústrias, mude a estrutura de custo delas, faça uma pressão nos preços e aí eu tenho um aumento geral nos níveis de preço, mas por origem no custo. Bem, aqui no Brasil a gente tem várias instituições que tentam mensurar o comportamento da inflação. Por exemplo, o IBGE, a FGV, a USP. Cada uma desenvolve uma metodologia e cria um índice, né, para tentar capturar o comportamento dos preços. O índice oficial que o governo adota como medida oficial de inflação é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é calculado pelo IBGE. Ok? Bom, como que a inflação impacta o nosso dia a dia? No longo prazo, a moeda, pelo fato dos preços estarem aumentando, ela até tende a perder valor, né? Ou seja, você não consegue mais comprar o mesmo tanto de produto que você comprava no passado com o mesmo tanto de dinheiro. Então vou dar um exemplo. Se você tivesse em 2010, em março, e você colocou R$100 numa gaveta, e aí 10 anos depois, em março agora de 2020, você encontrou esses R$100. Eles valeriam, se você comparar lá com 2010, R$57,28. Ou seja, é como se você comprasse a metade, quase a metade do que você compraria em 2010 com os mesmos R$100. Então, é importante no nosso planejamento familiar, no nosso orçamento, no nosso planejamento financeiro, a gente ir acompanhando a alta dos preços daqueles itens que a gente consome. Então, você, dentro do seu planejamento, faça um acompanhamento dos preços, avalie como está o comportamento dos preços que você está consumindo, dos itens que você consome, porque não necessariamente os índices de inflação vão retratar a sua realidade de consumo. É importante você ir mapeando isso, até para conseguir fazer trocas, né, entre um item que subiu muito e um outro que não subiu, ou algum que caiu de preço, e você conseguir suavizar esse impacto da inflação no seu dinheiro, no seu recurso. Bom, se você faz investimentos, tem uma reserva financeira,
O ideal também é que você consiga uns juros para remunerar o seu capital maior do que a inflação no período que você estiver investindo. Porque se esse valor for menor, você não consegue nem manter o valor do seu dinheiro no tempo. Então, se você tiver um período de tempo onde a inflação for de 4%, o ideal é que você consiga ter aí 5%, 6% de rentabilidade para que você mantenha, conserve o valor do seu dinheiro no tempo e ainda consiga aumentar o seu patrimônio. Essa foi a pílula de hoje, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais esses conceitos para vocês e como eles impactam no nosso dia a dia e no nosso planejamento financeiro. Bem, esses dias eu li uma frase do Peter Drucker que diz que a melhor maneira da gente prever o futuro é criá-lo. Então tenha um planejamento financeiro para tentar suavizar, minimizar um pouco as incertezas do futuro. Bom, espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai passar mais dicas aí sobre planejamento financeiro. Aliás, vou antecipar uma dica para vocês. Na hora de estruturar um planejamento financeiro, observe sempre a sua receita anual como um todo. Não considere só o salário que você ganha no mês. Observe o quanto você recebe de 13º, você recebe de bônus ou PLR, soma todo esse valor e entenda qual que é a sua receita anual que você vai ter aí dentro do seu planejamento financeiro, tá bom? Mais dicas eu passo no próximo vídeo. Um abraço e até lá!